Fala, pessoas lindas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e eu tô aqui para gabaritar mais uma questão do assunto de escala. Lembrando que aqui no canal nós temos uma playlist específica só de escala. Nós gabaritamos, ou seja, resolvemos todas as questões do Enem, da história do Enem, do conteúdo de escala. Fechou? Então nós estamos aqui com essa questãozinha de 2016 que fala o seguinte: em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura e 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1:8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente, de quanto? Olha só, pessoal, nota. Ele quer as medidas no desenho impresso, e esse desenho impresso já foi reduzido em 20%. Aqui, na verdade, nós temos uma união entre dois assuntos muito importantes do Enem, que são os assuntos de escala e o assunto de porcentagem, tá certo? Inclusive, pessoal, porcentagem. O assunto de porcentagem é um que, cara, faz com que o número de erros nas questões sejam, assim, absurdos, tá certo? Então, assim, a galera que quer curso muito concorrido tem que saber fazer as questões com porcentagem, fechou? Então, olha só, ele deu pra gente a escala. Lembra que escala é a medida no desenho dividido pela medida no real, e tudo que eu trabalhar na escala tem que, por obrigação, estar em centímetros. Aqui ele já apresentou perfeitamente, tá certo? E caso, né, ele tivesse dado aqui alguma medida em metros, eu teria que fazer a multiplicação, fechou? Nesse caso aqui eu não preciso. Então, olha só, eu vou trabalhar primeiro com a altura, fechou? Então, olha só, trabalhando primeiro a altura deste móvel, eu sei que a altura tem 220 centímetros. Note que é o guarda-roupa que tem essa medida. Então, isso implica dizer que esta medida aqui é a medida no real. Até porque, né, gente, se transformasse isso daqui em metros, ficaria 2,2 metros. Não existe um desenho, né? Se a gente for pensar na lógica mesmo, não existe um desenho aí com 220 centímetros. Concorda comigo? Com 2 metros. Isso aí não faz nem sentido. Principalmente quando a gente está falando sobre maquete, tá certo? Então, olha só. Essa medida aqui vai ser a medida no real, então eu preciso encontrar essa medida agora na escala, tá certo? Então, é justamente o que eu vou fazer. Olha só, presta atenção. A escala, ele disse que é de 1:8. Percebam aqui que quando eu tenho esses dois pontinhos, eu posso escrever este número aqui em forma de fração. Então, tudo isso tem que ser igual à medida no desenho dividido pela medida no real. Vou fazer a substituição, ficaremos com 1/8 igual à medida no desenho, que é justamente o que eu quero encontrar, dividido pela medida no real, que dá 220. Fazendo, pessoal, meio por extremos, eu ficarei com 8 vezes D igual a 220. Passando para o outro lado, eu ficarei com 220 dividido para 8. Vamos lá, vou armar aqui 220 e vou fazer isso tudo dividido por 8. Ficaremos assim, 22 dividido para 8 dá 2, que dá 16. Então, isso aqui vai sobrar, deixa eu ver, 6. É isso, né, gente? Isso mesmo, muito bem. Aí, olha só, porque fica 4, isso mesmo, 26, muito bem. Desce aqui o 0. 60, olha, 60, então, nós ficaremos com um total de 8 não dá porque dá 64, então tem que ser 7, que dá 56. Faz na subtração, 4, bota vírgula, 0, 40 por 8 dá 5, ou seja, a medida no desenho deste guarda-roupa, né, ficará como sendo 27,5 centímetros. Cuidado para não chegar aqui e marcar a letra D, porque nós temos que lembrar que todas as medidas foram reduzidas em 20%. Então, olha só, pessoal, se foi reduzida em 20%, é porque foi diminuída, tá certo? E percebam, lembrem lá, que a medida total vale 20%, ou vale 100%, perdão. Quando eu subtraio 20%, eu vou ficar com 80%. Então, isso implica dizer que eu tenho que calcular 80% da medida que eu vou encontrar, tá certo? Isso, lembrando, eu vou fazer tanto para a altura, quanto para a largura, quanto para a profundidade. 80%, pessoal, é 80 sobre 100.
O dá, que é o D, troca por multiplicação e fica aqui 27,5. Fechou? Pessoal, fazendo aqui a multiplicação, vou ficar com 8 vezes 275, tudo isso dividido por 100. Fechou? Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 275 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. 8 vezes 2 dá 16. 16 com 6 dá 22. Muito bem. Então, ficaremos aqui, ó, com 2.200. Quando eu divido esse cara por 100, 0 em cima, 0 embaixo, cortei. Portanto, a medida mesmo vai ficar 22 centímetros. Percebam aqui como ele quer respectivamente, né? A primeira resposta, ela já daria aqui o gabarito. Então, o que é que eu vou propor para você? Que você tente fazer o restante das outras medidas usando essa mesma lógica. Fechou? E aí, lembrando, você vai ter que encontrar 12 para a profundidade e vai ter que encontrar 12 para a largura, perdão, e 5 para a profundidade. Fechou? Então é isso, pessoal. Um beijo enorme no coração de vocês. Novamente, convido a conhecer o canal aí para aproveitar as playlists. Quem sabe não pode lhe ajudar. E eu te vejo na próxima. Se inscreve no canal, viu? Valeu!